Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse é o canal dos Adore Central de Campo Grande. E essa é a lição de número 4. Esta é a minha história. Vamos para a lição? Os últimos momentos da vida de Paulo. Paulo estava saindo de Corinto, ele ficou mais ou menos por um ano lá. E ele queria ir para Jerusalém para dar as ofertas, os dízimos aos líderes de lá. Ele estava levando Timóteo junto, que ele era Gentil. Os judeus sempre tiveram muito preconceito com todos os povos, porque, de acordo com eles, eles eram povos escolhidos. E por causa disso, eles eram, vamos se dizer, rudes. Eles queriam a herança só pra eles. Então, quando Paulo estava levando Timóteo pro templo, o povo viu isso, era proibido levar algum gentil pro templo. Então começaram aquela aglomeração de pessoas. O povo começou a bater em Paulo, quase mataram Paulo. Então as autoridades interveram e chegaram lá. E o povo queria arranjar um mínimo detalhe pra prender Paulo. Foi a gota d'água, Foi a gota d'água. Mas, nesse momento, Paulo falou uma coisa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 3, 26, se eu não me engano. 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então ele fala assim, todos somos iguais, porque qual que era a questão? O pessoal falava assim, não, eu sou gentil, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não, ele é homem, ele é mulher. Ele falou, não, a partir de agora não há mais divisão. Todos são um em Cristo Jesus. Para mim a divisão é ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Eles não queriam que ele passasse a palavra do Messias para todos, né? Eles não queriam isso. Não, esse aí é um gentil, e eles consideraram de Timóteo um gentil. Como você vai levar para dentro do templo? A religiosidade era muito grande, porque a religiosidade é uma coisa, o cristianismo é outra. O cristianismo era a união deles em um só propósito. Todos amar e obedecer a Cristo, em fazer a vontade de Cristo, não a religiosidade. Ah, esse pode entrar no templo, esse não pode, não. Jesus foi, morreu, ressuscitou, o véu se rasgou, entendeu? E eles não conseguiam entender, eles ainda sentiam aquele sentimento de culpa, nós que crucificamos o Messias. Então, assim, ainda era um momento muito turbulento para a história, tudo tinha acontecido fazia muito pouco tempo, então tava aquela bagunça, né? E Paulo tava sempre ali. E aí tem uma questão, assim, que ele fala assim, ele chegou, o que aconteceu antes dele ser preso? O que ele fez? Ele pediu para falar com o povo. E como provavelmente se ele falasse sobre Cristo, iam matar ele antes mesmo de ele falar menos de metade das coisas, ele decidiu falar sobre a sua história, mas em aramaico, a língua ali de Jerusalém. Ele contou mais ou menos sobre Cristo, porque ele contou a história dele. Então ele contou que ele perseguia cristãos, matava, encontrou Jesus, ficou cego por 3 dias, Ananias curou, Gamaliel virou seu professor. E não podiam matar ele, porque ele tá contando a história dele. E depois disso ele foi morto. Ah, e um detalhe importante, que os judeus achavam que quanto mais judeus seriam convertidos, menos a herança seria para eles. A cabeça deles, a herança tinha que ser concentrada neles, não espalhada. Não entendiam que herança era essa, né? Eles não estavam entendendo. Então eles achavam assim, se todo mundo virar cristão, a gente não vai sobrar nada pra gente. São muitas pessoas pra gente dividir. Eles não estavam entendendo o que era essa herança. Tem várias camadas essa lição, né? Como as pessoas são presas pela religiosidade, como a falta de conhecimento leva as pessoas a fazerem coisas erradas, né? A julgar de forma errada e até matar. Principalmente Paulo, que foi um grande pregador, né? E aí é o que você falou, ele resolveu contar a história dele. Ele falou, eu vou contar a minha história. Meu nome era Saulo, depois virei Paulo. Toda aquela história que a gente já sabe, estudou anteriormente. Ele contou a história dele. E a lição também foca nisso, que ela pergunta assim, e qual é a sua história? Será que a melhor maneira da gente pregar Deus, né, pregar sobre o cristianismo, né, a gente contando a nossa história, a nossa transformação? E a gente sempre conversa isso, parece um pouco repetitivo bater nessa tecla, mas é importante, porque algumas pessoas nunca vão abrir a Bíblia. A única Bíblia que elas vão ver é a sua vida, é a maneira com que você tem mostrado que você é de Cristo. Será que as pessoas veem Cristo em você? Faz parte do seu DNA, faz parte dos seus valores, da sua personalidade? Ou será que você só é cristão quando você está na igreja? Quando eu estou na igreja, eu vou ler a Bíblia, oro, e durante os dias, né, durante a semana, você é cristão no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar as pessoas, de falar com seu pai, com sua mãe, de cumprir as suas obrigações. Em tudo isso, as pessoas veem o quanto somos cristãos ou não, né? Tem que ter disciplina, porque, eu sou, às vezes, cristão, às vezes do mundo. Sou um muro. O muro já é do diabo. Às vezes as pessoas têm só a aparência, né? Tem algumas pessoas que, deve ser crente, né? Mas quando você chega perto, você vê que ela não é. E tem pessoa que nem aparência tem, né? Fala que é de Jesus, mas nem aparência condiz. Você olha pra ela, uma pessoa do mundo, você não consegue distinguir. E a gente tem que ter a aparência e a essência de cristão. E através da nossa vida, a gente contando a nossa história, a nossa conversão, a gente vai levar outras pessoas a se converterem também. E foi o que Paulo fez. Contou a história dele. É o que você estava dizendo, a gente estava conversando antes, ele falou que Paulo assinou a sentença de morte dele, né? Mas tudo isso talvez tenha sido preciso para que ele provasse, olha, não é sobre os gentios, todos nós temos direito. Já pensou? Todos nós, em tese, somos gentios, né? Hoje temos a herança, né? A possibilidade de ser de Cristo também, de ser salvo para o reino dele. Mas já pensou se lá naquela época eles tivessem guardado isso para eles? A gente nunca ia saber que existia um Deus, a gente não ia saber que Jesus foi, morreu para salvar todos. Através desse versículo, que é o verso da nossa lição, Atos 22,
14 a 16. Diz isso, ó, todos nós agora, né, ele escolheu pra gente conhecer a verdade sobre o justo, e todos nós seremos testemunhas dele. E agora ele fala, ó, você levante, seja batizado e seja limpa dos pecados. Então, ó, a partir de hoje, você que tá aí assistindo, não sei se você é professor, se você é aluno, ó, levante-se. Se você ainda é batizado, busque ser batizado, e porque você vai ser limpo dos pecados, não importa o que você tenha feito, quão gentil você tenha sido, né? Você foi escolhido também para ser parte dessa herança e para ser parte de uma família imensa, né? Todos nós somos uma família e estamos esperando a mesma coisa, Jesus voltar para nos levar para morar com ele no reino dele. Lá é onde a gente não vai mais sofrer, não vai mais chorar. Lá será um paraíso, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E você está convidado a partilhar disso. Se eu não me engano, era Paulo que dizia também, era melhor morrer em Cristo, né? Então, assim, a gente tem que ter prazer em estar com Cristo, não estar nesse mundo. E que a sua vida, contando a sua história, também seja um testemunho, né? Conte a sua história, vocês também, para os seus amigos, seus familiares, seus professores, que a sua história também seja uma maneira de salvar outras pessoas, como foi a de Paulo. Agora vamos orar? Você pode orar pra gente, Victor? Claro. Senhor Deus, ó Pai, obrigado pelo discernimento que o Senhor nos deu para esse estudo, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, para não ter preconceito com católicos, espíritas, que todos nós somos um em Cristo. Não é a religião que decide, é a fé. Que possamos ter um ótimo dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fica aí conosco para as próximas lições, próximas semanas. E é isso, fiquem com Deus, boa semana, até a próxima lição. Beijo, tchau.